Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou costurar aqui, pessoal, esse elástico aqui da bermuda de Jennifer que arrebentou. Essa bermuda que ela ganhou ano passado de uma querida inscrita. E hoje também vou mandar um cheiro, pessoal, para duas inscritas que me pediram. Eu vou mandar um cheiro hoje para Rosilei Azevedo. Ela mora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Um cheiro para você, querida. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Vou mandar um cheiro também para a Renata. Ela mora no estado do Espírito Santo. Que Deus abençoe você e toda a sua família, querida. Que Deus abençoe a todos os meus inscritos e todos os seus familiares. E para quem quer que eu mande um cheiro, é só deixar abaixo nos comentários, tá, pessoal? E hoje eu vou costurar aqui, pessoal, esse elástico aqui da bermuda de Jennifer. Poderia costurar na máquina? Poderia. Mas eu vou costurar na mão, pessoal, para mostrar para vocês que também se conserta elástico na mão também. Você pega uma parte, a outra parte, coloca uma em cima da outra, coloca a linha na agulha, dá um nozinho na ponta. Se você não quiser dar um nozinho, é só você pegar aqui a linha e amarrar ela uma na outra, colocar uma por dentro da outra, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo aqui? Você vai passar a linha aqui por dentro e segurar, que ela não solta. E aqui você vai costurando. Pessoal, vocês viram o que está acontecendo? O que aconteceu quinta-feira passada? Vocês acompanham o que acontece no Brasil e fora do Brasil? Eu até anotei aqui no meu papelzinho, porque aconteceu, foi fora do Brasil, com uma jovem de 25 anos. O nome dela é Noélia Castilho. Vocês viram? Ela entrou na justiça para tomar eutanásia. Você sabe o que é eutanásia, pessoal? Eutanásia, pessoal, é uma injeção letal. Lá na Espanha, as pessoas podem entrar na justiça para ter o direito ao que vocês imaginaram. Essa jovem, ela sofreu muito, pessoal. Sofreu muito. E ela passou por algo que nenhuma mulher deveria passar. Ela passou a primeira vez e passou a segunda vez com 3 homens. Fez isso com ela e ela pulou do 5º andar e perdeu os movimentos das pernas e ficou tomando remédio muito forte, e mesmo os remédios não parava a dor que ela sentia. E fora as outras coisas que aconteceu com ela, os pais dela se separaram muito cedo, ela ficou em abrigo, saía de abrigo, ia para outro abrigo, porque não tinha os pais e os parentes dela não quiseram tomar conta dela. E ela foi isso mesmo. E o psicológico dela, pessoal, acabado. E depois que aconteceu isso com ela, que fizeram isso com ela, esses 3 homens, que ela pulou do 5º andar, aí que o psicológico dela acabou. Ela entrou na justiça para ter o direito da eutanásia. Como eu falei para vocês que na Espanha pode entrar na justiça para tomar eutanásia. E o pai dela não queria que ela fizesse isso. E recorreu para que ela não fizesse isso. A mãe dela ficou tomando conta dela, pediu também, mas ela disse que queria tomar eutanásia. E demorou para que isso viesse a acontecer, porque o pai dela recorreu, mas ela disse que não queria mais viver, que queria tomar eutanásia. E quando foi quinta-feira agora, ela deu a última entrevista dela. Muitas pessoas tentaram ajudar ela, mas ela disse que não queria realmente acabar o sofrimento dela. Eu vi esse caso passando, pessoal, porque por eu ser influenciadora digital, como eu falei para vocês, aparece muito para mim.
E por eu falar também de erro médico, aparece muito para mim. E chamou muito a minha atenção e eu comecei a ver, a pesquisar. Eu não sei se vocês estão sabendo desse caso da Noelia Castilho. Está sendo muito comentado, pessoal. E por que também eu estou falando disso para vocês? Agora eu vou dar um acabamento aqui final, pessoal. A mesma coisa. Eu venho aqui com a agulha e dou aqui, ó. Umas 4 a 5 voltas aqui, ó. Puxo a agulha aqui de novo, dou o acabamento e pronto. Terminei. E puxo aqui o elástico aqui para dentro novamente. Tá feito. Por quê? Eu tô falando sobre o caso dessa jovem que tomou eutanásia. Nasce no Brasil, tem direito à eutanásia? Não, para esse pessoal. Aqui no Brasil não tem direito à eutanásia. Só na Espanha e outros países. Aqui no Brasil não. Sabe por que, pessoal, eu tô falando sobre isso? Porque só quem conhece a nossa mente, só quem sabe o sofrimento, é cada um que passa. E a gente sabe até onde a gente vai. Tem dor que é tão profunda, mas tão profunda, que não tem nada nesse mundo que faça com que a gente supere. Não tem nada como foi a dor e o sofrimento da Noelia Castilho. Pesquise, pessoal, que vocês vão ver. Jennifer, dê um pouquinho de água que eu tô com a garganta coçando. Só Deus sabe o sofrimento que ela vinha passando. E sabe qual é o pior momento, pessoal, do sofrimento? Na hora que a gente vai dormir. Esse é o pior momento. Onde está todo mundo lá dormindo e a gente vai deitar. Onde tudo volta à tona, quando a gente começa a reviver. É horrível, pessoal. É horrível. Muitos estão julgando o que ela fez, muitos estão condenando ela. Muitos estão dizendo que ela deveria ter pedido perdão. Muitos estão dizendo que para tudo tem jeito, mas não, pessoal. Não. Tem coisas que não tem jeito. Não tem. Obrigada. A dor e o sofrimento, pessoal, é tanta, que a vida não tem mais sentido. Não tem mais sentido. Eu, nesse último vídeo que eu postei, eu recebi muitas críticas. Muitas críticas. Muitas mesmo. Tem pessoas que não entendem a dor do outro. E me colocaram como se eu fosse a pessoa que fez o mal. Mas as pessoas se esquecem que eu sou a vítima. Eu sou a vítima. Eu fui ter a minha filha. E eu sofri o mal. O meu estado psicológico pessoal, ele é horrível. E eu vou ter que fazer tratamento o resto da minha vida. Os medicamentos que eu tomo, ele ameniza e piora. Porque quem toma medicamento psiquiátrico, ele acaba com a memória. Ele acaba. Esse remédio que eu estou tomando, às vezes eu esqueço das coisas, eu tenho que parar para ver o que eu estou falando. Porque ele é muito forte. Eu já estou na 4ª dosagem dele. Eu estava falando com uma querida inscrita antes de ontem, que eu sempre espero o meu filho quando ele chega da escola. E eu também, nos últimos vídeos, recebi muita crítica. Inácia, tu trata teus filhos como se fosse bebê. Os teus filhos não faz nada dentro de casa. Os meus filhos fazem as coisas dentro de casa, pessoal. Mas é aquilo que eu sempre falo, nem tudo eu mostro. Porque se eu postar aqui falando que os meus filhos lavam prato, os meus filhos fazem comida, os meus filhos estendem roupa, eu não posso deixar os meus filhos colocar a mão dentro de uma máquina de lavar que já tem 15 anos.
Uma máquina de lavar que tem 15 anos, pessoal, é uma máquina de lavagem antiga. Não é uma máquina de lavar nova. Eu sou adulta, eu sei usar. E por ela ainda funcionar, significa que eu sei usar a máquina. Significa que eu cuido bem da máquina. Porque eu não tenho dinheiro, pessoal, para substituir uma máquina de lavar de 15 quilos que eu comprei há 15 anos atrás. Entende, pessoal? Agora, se eu chegasse aqui para vocês e mostrasse meus filhos lavando prato direto, varrendo casa direto, fazendo comida direto, as pessoas vinham aqui e metiam o pau. Inácia está explorando os filhos dela. Vou acionar o conselho tutelar. As pessoas não se decidem o que elas querem ser. Porque as pessoas aqui, nesse último vídeo que eu coloquei, eu mostrando no sapato, algumas delas aqui falando assim, Inácia, para tu operar, tu tem que se humilhar. Tu tem que se humilhar. Porque tu não vai operar desse jeito. Pessoal, eu tenho que me humilhar quem? Eu tenho que ir lá no Hospital Lacage, descer. Porque eu mostrei para vocês que onde eu moro tem muita subida e descida. Eu tenho que descer lá no centro aqui da minha cidade, Francisco Morato. Subir lá no Hospital Lacage. Procurar os médicos que fizeram essa desgraceira na minha barriga. Chegar lá, me humilhar nos pés dele. Chorar, pedir perdão. Aí sim, Deus vai fazer com que minha pressão, meu psicológico se controle e eu opere. Que Deus é esse, pessoal? Que é o Deus do contrário? Que a vítima tem que fazer isso? Eu também tenho que pegar o processo que tem na justiça e eu tenho que indenizar os médicos que fizeram isso na minha barriga, pessoal? Eu também tenho que fazer isso? Eu tenho que fazer isso também? Indenizar eles? Eu não sei que mundo essas pessoas vivem, pessoal. Eu não sei em que mundo as pessoas vivem. A Noélia, pessoal, a Noélia Castilho, ela gritou para o mundo escutar o que ela estava passando. A própria família dela não escutou o que ela estava passando. E quando ela decidiu, entrou na justiça para tomar eutanásia, foi quando as pessoas notaram ela. Pelo ato que ela teve. Um ato de coragem. Inácia, foi um ato de coragem ela ter feito isso? Foi um ato de coragem, pessoal. Porque as pessoas nesse mundo são muito apegadas a dinheiro, a bens materiais. Mas nem isso para ela, muitas pessoas famosas lá da Espanha procuraram ela para ajudar ela e ela não quis, porque nada disso, daqui desse mundo, encheu os olhos dela. E era uma jovem de 25 anos de idade. E ela não quis. Muitos aqui eu sei que nesse vídeo vai me julgar, como sempre fazem. Eu aqui, pessoal, eu tenho um ato de coragem, quando eu exponho as minhas necessidades para vocês. Sabe por que um ato de coragem, pessoal? Quando eu exponho as minhas necessidades para vocês, porque nem todo mundo tem coragem de mostrar um corpo deformado igual ao meu, porque não foi eu que nasci assim. Não é um defeito físico que eu nasci assim. E não é uma doença que o meu corpo adquiriu durante o tempo. Não é. Foi uma doença que me fizeram ter. Depressão e ansiedade é uma doença que faz com que a gente tenha. É um trauma. Mas as pessoas julgam. Até aqui nos comentários disseram assim, você tem que agradecer a Deus porque você tem um pé. Tem pessoas que não têm para usar um sapato. Gente do céu, pelo amor de Deus. Por que vocês são assim? Por que vocês fazem isso? Inácia, a tua doença, tem pessoas que têm isso, tem aquilo outro. Tu só vive falando. Pessoal, eu sou eu falo de mim aqui. Aqui
É minha vida, pois erro médico, a minha vida, o nascimento da minha filha, o que eu sofri, o que eu ando passando até hoje. Aqui é meu canal, o canal de Inácia Marinho. Aqui eu falo de mim. Aqui agora eu tô falando sobre o caso da Noélia Castilho, o caso dessa jovem, que eu sei que muitos de vocês vão julgar. Mas quem sou eu, quem é você para julgar o ato dela? Só quem tem o direito de nos julgar, pessoal, somos nós mesmos e Deus. Ninguém tem o direito de julgar a vida de ninguém. Ninguém tem, pessoal. Cada um sabe da vida de cada um. É fácil, pessoal? Não é não. Tem tantas meninas aqui que sabem, entende como é difícil. Como é difícil a pessoa passar por situação difícil. Acabar com o cérebro, com remédio psiquiátrico. Acabar, pessoal. Acabar. Como eu tava falando, eu tava conversando com a querida escrita, até esqueci. Tava conversando com a querida escrita, há esses dias atrás, eu falei para ela, conversando com ela, eu falei, querida, eu vou esperar meu filho chegar. Que a gente tava conversando sobre um assunto que eu não sabia fazer, eu esperei esperar meu filho chegar para eu falar com ele, para eu explicar para você. Meu filho chega umas 5 para as 11. Eu tinha acabado de tomar um remédio, 4 comprimidos. Já tava assim, ó, uns olhos assim. Apaguei, pessoal, com o celular do meu marido na mão. Apaguei. Acordei no outro dia, eu nem vi o meu filho chegar. Foi quando no outro dia que meu filho falou assim, mamãe, você nem me esperou chegar. Falei, bebê, eu tô a partir foi ontem, bebê, que eu comecei a tomar 4 comprimidos. Ele falou, eu percebi, mamãe. Apaguei, pessoal, tô apagando com comprimido. Isso é bom, pessoal, a gente tá dormindo à base de comprimido? Mas não, pessoal. Não é não. Bom é você dormir normal. Seu cérebro dormir normal, você dormir, porque seu corpo tá cansado. Porque quando eu não tiver o remédio, eu vou ficar assim, ó. Porque não vou conseguir dormir como eu não estava conseguindo dormir. Você sabe o que é você dormir sem você perceber? Por conta de medicamento? Você não sabe. Mas você vai me julgar aqui nesse vídeo. Ah, Inácia, depressão e ansiedade é uma coisa da mente. Vai em tal lugar que você vai ser curada. Pessoal, se não fosse uma doença, os médicos que estudam não passaria remédio. Inácia, tu tá há tanto tempo no Hospital das Clínicas. Eu não acredito que tu ainda não fosse aposentada por lá. Pessoal, o Hospital das Clínicas é um hospital, não é INSS não. É hospital, não é INSS. Teve até um comentário aqui que falou, Inácia, eu tenho uma neta que ela saiu do Hospital das Clínicas aposentada. Eu nunca ouvi falar nisso não. A não ser que a criança seja especial, o Hospital das Clínicas deu as documentações, os pais pegaram e levaram até o INSS, deu entrada e a criança está recebendo o benefício. Aí sim, pessoal, porque tem algumas crianças que são especiais, que têm direito, é lei, tem direito. Aí sim. Mas no meu caso, como eu falei para vocês, eu corri atrás, mas no meu caso ficou indeferido. O que é indeferido, Inácia? Porque precisa de um advogado para correr atrás. Porque eu não tenho tempo de INSS, não pago meu INSS, tá, pessoal? Eu não fiquei assim quando eu estava trabalhando, eu fazia os meus trabalhos em casa.
não pagava o meu INSS. Se eu tivesse ficado assim, pagando o meu INSS ou trabalhando, eu estaria recebendo, estaria afastada. Mas eu fiquei assim, sem estar pagando o INSS. Mas as pessoas não entendem, acham que é fácil, acham que vou ali no INSS, dou uma entrada e recebo um auxílio doença. Não é assim não, pessoal. A banda não toca assim não. Vocês não entendem porque vocês não correm atrás. É simplesmente falar, ir lá e receber, não. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem coisas aqui que eu fui resolver essa semana que eu não posso agora falar para vocês. Como eu já falei para vocês, eu só vou falar as coisas para vocês quando realmente estiver funcionando, quando realmente acontecer, que eu tiver aqui com papel na mão, falar para vocês, pessoal, é isso aqui que eu tô resolvendo. Quando tiver na minha mão resolvido, eu falo para vocês. Por enquanto que não tiver resolvido, eu não vou falar para vocês. É que nem as clínicas, tô lá no Hospital das Clínicas. Esse mês de abril agora eu tenho consulta o mês inteiro. Eu tenho até 2 consultas no mesmo dia, no mesmo horário. Até minha menina tava olhando, que eu deixo tudo aqui no armário, aqui pendurado aqui atrás. Minha menina tá dizendo, mamãe, você tem 2 consultas no mesmo dia, no mesmo horário. Como é que você vai fazer? Nem eu mesmo sei o que eu vou fazer. Eu vou para uma consulta e corro para outra e fica assim, para lá e para cá. Quem me chamar primeiro eu vou, a outra eu digo lá, eu tô olhando naquela consulta, tá? Espera aí um pouquinho, porque eu vou ter que me dividir no meio dessas 2 consultas. Porque eu não sei nem por que fizeram isso. Mas eu vou tô lá nas 2 consultas, na mesma hora, no mesmo dia. Entende, pessoal? Mas as pessoas não entendem. Eu sou a paciente, eles são os médicos, eles sabem o que eles fazem. Eles sabem do meu corpo, sabem quando vai estar preparado para mim entrar na sala de cirurgia. Por enquanto, meu corpo não está preparado. Mas tem algumas pessoas que acham que eu estou preparada e quer que eu chegue lá e entre óbito. O Hospital das Clínicas, pessoal, é um hospital de primeiro mundo, é um hospital maravilhoso, são médicos preparados para esses tipos de emergência. Mas ele só opera se o paciente estiver apto. Enquanto ele vê que o paciente não está apto, ele não vai matar o paciente lá, não. Não é um hospital La Caixa da vida, não, pessoal. Tem muitos meus inscritos aqui que teve parentes que operaram lá. Até eles mesmos já foram lá e operaram, já comentaram aqui. O que Inácia fala tem razão. Enquanto ela não estiver apta, ela não vai operar. Mas as pessoas não entendem. Entende, pessoal? Leia os comentários, vocês vão entender. É por isso que agora o pessoal vou estar de boquinha fechada. Não vou comentar mais não. Não vou comentar. Eu só vou falar, pessoal, vou ter consulta tal dia. Só vou falar das consultas. Quando o médico tiver de me dar os papéis que eu tiver em casa, o hospital me ligar, aí eu vou ligar para dizer para vocês, pessoal, estou indo fazer a cirurgia. Vai ser assim agora. Só vai ser assim. Porque hoje em dia, como eu falei para vocês em alguns vídeos anteriores, hoje em dia eu entendo que alguns colegas do YouTube faz. Eles só falam as coisas quando se concretizam. Porque tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que só criticam, metem o pau. Vou encerrar aqui esse vídeo, pessoal, agradecendo a todos vocês pelo carinho, pelo apoio. Vocês sempre me perguntam, Inácia, por que tu não fala sobre a tua família? Porque minha família são vocês. A minha família que vocês vê é aqui os meus filhos, o meu marido e os meus animais. E vocês que estão aí do outro lado, vocês que me escutam, vocês que me apoiam. Pesquise sobre o caso da Noélia Castilho. Pesquise, mas pesquise com carinho. Não pesquise criticando não, pessoal. Porque a nossa mente é um mundo mais profundo do que você pode imaginar. O que um outro ser humano faz de mal para um outro ser humano é terrível. É terrível. E só quem sofre o mal é quem sabe. E o que ela sofreu não teve nada nesse mundo que fizesse
com que ela quisesse mais ficar viva. Um cheiro para todos vocês, pessoal. E o que eu peço a Deus, todos os dias é o que eu peço a Deus, que Deus livre cada um de nós do mal. E só quem nos traz o mal, pessoal, é o nosso próprio semelhante. Não é outro, não. É o nosso próprio semelhante que nos traz o mal. Um cheiro, pessoal. Que Deus nos proteja, hoje e sempre.